sua mensagem de esperança e fé. Sua jornada com a Palavra de Deus começa agora. Conheça a Palavra de Deus. Não se perturbe o vosso coração. Olha, para qualquer coração humano que já se viu no meio de uma crise daquelas, sabe, quando parece que o chão simplesmente desaparece, essas palavras antigas têm uma força absolutamente extraordinária. Não se perturbe o vosso coração. Essa abertura não é só uma frase bonita de conforto, na verdade ela funciona como um verdadeiro guia de consolação para tempos de crise, um mapa exato feito para resgatar a gente durante aquelas tempestades existenciais. Boas-vindas a esta análise, certo? Vamos mergulhar de cabeça nisso, porque o que a gente vai examinar hoje passa longe de ser só um texto histórico distante. A passagem do Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 1 ao 6, é literalmente um antídoto teológico contra a ansiedade. É simplesmente fascinante ver como essas instruções, dadas há mais de 2 milênios, formam uma estrutura perfeitamente lógica para combater o medo e a angústia que assolam o coração humano. E o nosso roteiro de hoje passa pelos seguintes pontos. 1. O coração perturbado. 2. A âncora da fé. 3. A promessa de moradas. 4. A pergunta de Tomé. 5. Caminho, verdade e vida. E por fim, o ponto 6, a consolação final. Ponto 1. O coração perturbado. Crise no cenáculo. Bom, tudo começa com o reconhecimento da dor. O cenário histórico aqui é o cenáculo, aquela sala no andar superior onde aconteceu a última ceia. Só que o clima lá não é nada festivo, muito pelo contrário, é de crise absoluta. Os discípulos tinham acabado de ouvir coisas terríveis sobre traições, negações e o mais devastador, sobre a partida iminente do mestre deles. Eles estão lidando com uma sensação de perda catastrófica. E isso é algo que ressoa de forma muito universal com a nossa própria experiência humana de ansiedade diante do desconhecido, não é? Agora um detalhe incrível é o termo original em grego usado para descrever o estado dos discípulos, tarasesteu. Não é só um desconfortozinho, não. Essa palavra ilustra de um jeito brilhante a realidade visceral de um coração profundamente perturbado. É uma agitação violenta, sabe? Exatamente como as ondas arrebentando num mar no meio de uma tempestade assustadora. É o texto reconhecendo que sim, às vezes a vida joga a gente bem no olho do furacão. Ponto 2. A âncora da fé, o antídoto espiritual. E aí, qual é a resposta para esse furacão todo? O texto não dá uma daquelas soluções mágicas para evitar o sofrimento, mas ele entrega uma prescrição imediata e poderosa. O antídoto, o remédio certo para combater esse pavor existencial é a fé. A passagem logo emenda. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. E é aqui que a gente vê o foco total em combater a perturbação do coração, usando a fé como arma principal e verdadeira âncora. Então, a gente tem um contraste gigantesco aqui. De um lado, o que os olhos físicos estão vendo, a perda, a partida, aquela escuridão da crise. Mas do outro lado, tem o que a fé exige, uma confiança naquilo que não se vê, uma verdadeira ancoragem na eternidade. O ponto crucial é justamente essa mudança de paradigma. É preciso largar o desespero do que é visível e se agarrar na solidez de uma confiança inabalável. A fé atua literalmente como um muro de contenção para impedir que o coração se desmanche na tempestade. Ponto 3. A promessa de moradas, encontrando o nosso lugar. Assim que essa âncora da fé é lançada, a narrativa dá uma guinada espetacular. Ela começa a desarmar os medos do presente, revelando uma visão de futuro que é puro conforto. E não é um otimismo cego, longe disso. É uma promessa sólida de pertencimento espiritual. Na casa de meu pai há muitas moradas. Que metáfora espetacular! E aqui vale muito a pena trazer um insight fascinante de Santo Agostinho. Ele explica que essas muitas moradas indicam diferentes graus de alegria eterna. Segundo ele, essa variedade toda de moradas celestiais reflete a caridade que foi exercida aqui na Terra. Ou seja, todo mundo participa da alegria, mas a capacidade de receber essa alegria varia. É uma promessa incrível que valoriza e abraça a singularidade da jornada de cada pessoa. Para a gente entender a engrenagem perfeita dessa promessa, a teologia clássica divide tudo isso de uma forma muito cirúrgica, usando uma progressão latina elegante demais. Acompanhe só. Vado, que é a partida física, o fim daquela presença visível. Depois parum, que é a redenção, o preparo do lugar e a abertura do acesso ao Pai. Aí vem iterum venio,
a promessa do retorno glorioso, a esperança consumada. E, por fim, a sumam vos, que é a união absoluta, a integração no corpo místico. Cada um desses verbos funciona como uma ponte, transformando a dor da despedida na garantia de um reencontro eterno. Ponto 4. A pergunta de Tomé, a voz da dúvida. Mas, vamos ser sinceros, diante de promessas espirituais tão colossais e totalmente invisíveis, é supernatural a natureza humana dar aquela hesitada. E é por isso que a próxima parte do texto é tão reconfortante. Ela valida e dá espaço para aquele ceticismo sincero que sempre aparece quando as coisas ficam confusas para a gente. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Aqui, Tomé é basicamente a voz de todos nós. Ele é como aquele aluno realista que levanta a mão no fundo da sala e tem a coragem de dizer, professor, não entendi nada. Ele olha para toda essa jornada espiritual e pede de um jeito muito compreensível um mapa físico. Não sabemos o destino, como vamos saber o caminho? É uma dúvida muito prática. E a grande sacada é que, se não fosse por essa vulnerabilidade providencial dele, a resposta monumental que vem a seguir talvez nunca tivesse sido dita. Ponto 5. Caminho, verdade e vida. A cura definitiva. Vamos avançar e ver como isso chega no ápice, porque a resposta para a dúvida de Tomé é, sem sombra de dúvida, o clímax de toda a passagem e o verdadeiro antídoto para a aflição humana. A revelação que aparece aqui é a cura definitiva. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. São Tomás de Aquino elaborou uma estrutura brilhante para a gente conseguir digerir essa tríade. Ela simplesmente cobre todas as facetas da experiência humana. O caminho é a mediação, o acesso, o modo de agir. A verdade é a luz que revela, aquilo que preenche o nosso intelecto. E a vida é o destino final, a união plena. Percebe? A resposta para a crise não é um pedaço de papel com direções abstratas, mas sim uma pessoa. E para ajudar a dimensionar essa grandeza toda, Santo Agostinho traz uma metáfora lindíssima e até um pouco surpreendente. Ele compara os autores das Escrituras a montanhas, sendo João o pico mais alto, aquele que contempla lá de cima a divindade do Verbo. Mas tem um detalhe absolutamente crucial. Se alguém tentar escalar essas montanhas usando apenas o orgulho intelectual, vai cair, sem dúvida. A humildade não é só uma dica bacana, ela é o pré-requisito absoluto para conseguir subir por esse caminho. Historicamente, essa passagem tem desdobramentos doutrinários imensos. É importante pontuar, de forma totalmente imparcial, como o magistério católico enxerga esse versículo nos dias de hoje. No documento Dominus Iesus, esse texto exato de João 14, versículo 6, é apontado como a base teológica para afirmar que a mediação salvífica de Jesus Cristo é única e universal. Ou seja, a perspectiva doutrinária católica enxerga nessa passagem a declaração da exclusividade de Cristo como o único mediador na economia da salvação. Ponto 6. A consolação final. Um guia para os dias de hoje. Certo, depois de absorver toda essa profundidade, a pergunta de R$1 milhão é: como aplicamos isso? Como é que essa teologia antiga se transforma em algo palpável hoje? A resposta é que isso vira um manual prático e vivo para trazer paz absoluta para quem busca conforto num mundo que parece cada vez mais caótico e fragmentado. E isso ilustra brilhantemente como a gente pode transformar a teologia densa em um remédio diário contra a ansiedade, através de práticas concretas. A oração diária, que é caminhar com Cristo, o estudo da doutrina, que é buscar conhecer a verdade, a vida sacramental, para receber a vida, e os atos de caridade que garantem a nossa permanência no amor. São passos práticos, metodológicos, coisas do dia a dia mesmo, para combater ativamente qualquer perturbação com uma fé muito bem estruturada. O que nos traz a uma reflexão final, e super necessária. Quando a gente entende a magnitude dessa resposta histórica, de ancorar todas as nossas crises na verdade, no caminho e na vida, somos forçados a olhar para o nosso próprio momento presente. Quando os ventos começam a uivar e as ondas existenciais ameaçam virar o barco de vez, onde estamos lançando a nossa âncora? Fica aí o convite para contemplar esse mistério imenso e atemporal. Onde o coração humano tem buscado a sua âncora diante das tempestades da vida hoje em dia?